Boa noite a todos. Quero agradecer a acolhida, o carinho de todos, o convite, e começar rogando a Jesus, o nosso querido Mestre, que nos abençoe e nos dê a sua paz. Recentemente, concluindo um trabalho de jornalismo, resolvemos fazer um livro, reportagem biográfico. E escolhemos a figura de Caibar Schutel. Sendo paulistano, morando em Matão há mais de 11 anos, nos aprofundamos um pouco mais em conhecer essa figura que vale a pena ser compartilhada diante do seu exemplo. Então, nós viemos hoje trazer um pouco da história de Caibar Schutel. A cidade de Matão é uma cidade com 80 mil habitantes, mais ou menos, ligada à metalurgia, alimentação. E ela é conhecida pela festa de Corpus Christi. Quem não foi a Matão para conhecer, pelo menos, a arte que é desenvolvida ali no chão, naqueles tapetes com dolomita, muito bonito. Isso para dizer que Matão se desenvolveu muito na religiosidade católica. Desde 1948, essa festa praticamente começou em Matão, se tornou tradicional em todo o Brasil. As procissões são grandes. Essa é uma procissão no Domingo de Ramos, eles andam 8 quilômetros e vão fazer a missa, etc. Esse exemplo que eu trago a vocês é para dizer que realmente é uma cidade bastante religiosa, que a partir de 1948 cresceu muito pela Igreja Católica, mas que até 1938 vivia ali um espírita que conseguia dividir as crenças, as religiões. Ele conseguiu trazer o espiritismo para Matão e dali difundir para o mundo. A história de Caibar Schutel, ela é biografada em vários livros. Então nós tivemos acesso a algumas biografias, algumas que os senhores talvez já conheçam, mas também tivemos que fazer algumas viagens, pesquisas em instituições, até o Rio de Janeiro, onde ele nasceu, na Biblioteca Imperial, fazer algumas pesquisas para trazer alguns esclarecimentos à vida desse grande homem que se dirigiu ao interior paulista e se tornar um ícone na divulgação do Espiritismo. Esse é o livro que nós produzimos, foi só para entregar para a escola, não estou vendendo, não é nada, só para mostrar que o livro saiu, consegui tirar um 10, foi uma pesquisa muito bem sucedida, e recentemente os companheiros de Matão, diante ainda do desconhecimento, é incrível, mas muitas pessoas em Matão não conhecem muito a figura de Caibar, então fomos chamados para apresentar o nosso trabalho, e daí em diante começamos a ser convidados para falar sobre o nosso querido Caibar, e a minha expectativa é de poder, nesses poucos minutos, poder passar um pouco da grandiosidade desse homem, que a gente possa seguir um pouco do seu exemplo. Ângelo Watson Campelo foi um dos diretores da casa. E ele tinha o hábito de dizer aos seus amigos que ele iria tomar um pouco de sol. Ele ia ver o Schutel. Que amigo que se refere ao outro dessa forma? Eu vou me encontrar com uma pessoa que vai me dar calor, que vai me dar amizade, que vai me acolher. Então, a figura de Caibar é muito conhecida por ser combatido. Ele sofreu muito preconceito, foi muito corajoso, mas era de um coração que ele ofereceu amizade sempre maior do que aquela que ele recebia. O nome Caibar de Souza Schutel me trouxe muita curiosidade, porque esse nome a gente só conhece aqui no movimento espírita, né? De onde veio o nome Caibar de Souza Schutel? Foi um pouco difícil, mas nós conseguimos descobrir, pelo menos na nossa versão, porque não é oficial, é uma pesquisa que nós fizemos. O nome Caibar Schutel vem de um romance da era pré-modernista, do século XVIII. Caibar de Riada era um guerreiro celta
e era um personagem dessa obra que fez muito sucesso na Europa, na época pré-modernista, influenciou autores na Europa, inclusive no Brasil. E esse nome Caibar me trouxe algum sinal que poderia ser esse personagem. Mas eu só consegui realmente ter uma certeza quando eu vi uma outra personagem, que também é desconhecida, mas que era irmã de Caibar Schutel, chamada Dartula. É uma irmã que ele teve, que viveu alguns meses somente, e que esse nome também estranho, Dartula, fazia parte desse romance. Então nós concluímos que algum dos familiares gostavam desses nomes diferentes e que adotaram para os seus filhos, né? No caso, o seu Antero. Antero de Souza Schutel, esse é o registro que foi retirado, que foi impresso lá da matriz Nossa Senhora como é que chama? Esqueci o nome. É difícil da gente, não trouxemos óculos, mas a gente consegue ler. Sim, Nossa Senhora do Desterro, é um nome estranho, né? Mas essa igreja de Nossa Senhora do Desterro fica lá em Santa Catarina, e esse é um registro da certidão de nascimento do pai de Caibar Schutel. O pai original de Antero de Souza Schutel chamava-se originalmente seu Francisco Machado de Souza. Ele era um militar, portanto, quando ele faleceu, a sua mãe casou-se com Henrique Schutel, que daí emprestou o nome para Antero. Então, Schutel é o nome de um médico suíço. Ele foi um dos colonizadores da cidade de Desterro. E para quem não sabe, Desterro já é difícil de saber, porque ficou lá no século XIX, a partir do Brasil República, passou a se chamar Florianópolis. Portanto, Henrique Schutel veio lá de Santa Catarina, foi um dos colonizadores da cidade de Florianópolis. Ele era cônsul da Suíça, como falei, médico, uma pessoa muito influenciada, muito bem influenciada, né? Muito influente, perdão. Então, muito bem. Aí juntou-se as duas famílias, Maria da Glória, a mãe de Antero Schutel, e Henrique Schutel, ficaram com uma família enorme, né? O seu Henrique Schutel trouxe 4 filhos, a dona Maria da Glória mais 2, e o Antero de Souza recebeu o nome Schutel, daí que eles ganharam o sobrenome. Portanto, ele não é consanguíneo suíço, né? Francisco é descendente de português. O seu Antero de Souza Schutel casou-se com Rita Carolina Tavares Schutel e foram morar no Rio de Janeiro. Isso foi pelos idos dos anos 1870 e pouco. Eles tiveram vários filhos, mas todos morreram muito cedo. Dartula, como falei, a Dalgisa, Maria e o Antero, que veio depois de Caibar. O único que realmente continuou e teve essa vida brilhante foi Caibar Schutel. Então, estamos em 1868, quando nasce Caibar Schutel, no dia 22 de setembro, no Rio de Janeiro. Alguns anos depois, Caibar, com 7 anos, o seu avô, Henrique Schutel, vai morar no Rio de Janeiro também, porque tinha melhores condições para trabalhar. O Brasil Império, a capital do Brasil era lá no Rio, então ali ele tinha mais condições de trabalho. Então, o vô, Henrique, foi morar no Rio. E, nesse ano de 1878, aconteceram muitos eventos que causaram, vamos dizer, muita tristeza no nosso Caibar, que na época tinha 9 anos. A sua avó, Maria da Glória Schutel, faleceu naquele ano, no mês de março. O seu pai, Antero Schutel, faleceu no mês seguinte, abril de 1878. E a sua mãe faleceu em setembro de 1878. Então, ele teve 3 perdas praticamente consecutivas. E diante disso,
Caibar, o pequeno Caibar, com 9 anos de idade, foi morar com seu avô, Henrique Schutel. Uma frase que ficou muito marcada na vida de Caibar Schutel é uma frase que sua mãe lhe dizia, um pouco antes de morrer. Ela dizia: filho, eu quero que você seja assim toda a sua vida, sempre bem alinhado e sem nunca dormir antes de limpar os sapatos para o dia seguinte. Isso querendo dizer o seguinte: quando nós vemos as fotos de Caibar, ele está sempre muito bem vestido, está de terno, está de gravata, está de branco, né, naquele terra batida, né, lá em Matão, naquela época, ele sempre muito bem alinhado, e significando para a gente que, para ser humilde, não precisa estar maltrapilho. Ele sempre foi um exemplo de humildade, mas sempre alinhado, sempre arrumado. Isso foi um recado de sua mãe. Rio de Janeiro, naquela época, ainda não tinha o Cristo Redentor, que só veio no século XX, mas o Brasil vivia num período de império. Nessa época, a Constituição brasileira, ela dava uma força muito grande para a Igreja Católica. Só para ter uma ideia, o catolicismo era a religião do Estado, do Brasil todo, né? As outras religiões eram permitidas existir, mas não podiam se manifestar, tipo em construções diferenciadas. Podiam estudar, ou seja, era uma coisa bastante reprimida, né? A igreja era totalmente submissa ao Estado. O imperador ele concedia cargos de bispos, então tinha uma troca de interesses e de poder muito grande. E as igrejas eram muito fortes, porque elas eram consideradas unidades administrativas. Então, era um endereço, né? Ó, paróquia tal era um endereço. As eleições aconteciam dentro da igreja. A gente poder imaginar isso, né? O voto era sagrado, o voto era feito dentro da igreja. E todos os eventos da vida da pessoa, né, o nascimento, o casamento, era tudo registrado nas igrejas, porque não existia cartórios, né? Os cartórios só foram existir depois que o Brasil passou a ser república, depois de 1889. Então, para termos uma ideia de como a Igreja Católica exercia um poder muito forte naquela época. Caibar Schutel nasceu nessa época e viveu na sua infância no Rio de Janeiro, dentro desse poderio da igreja. O seu avô, Henrique Schutel, tinha muita amizade, muita influência. Ele conseguiu uma vaga no único colégio que existia no Brasil, que era o Colégio Dom Pedro II, lá no Rio de Janeiro. Então, matriculou seu neto, ensinou-lhe muitas coisas, ensinou idioma francês, ensinou várias coisas, porque não existiam as escolas como existem hoje. Muito aprendizado era feito em casa. Mas ele ainda teve o privilégio de frequentar o Colégio Dom Pedro II, que era um colégio só de meninos. Até o começo do século XX, era só meninos. A primeira turma de meninas veio só para o final dos anos 20. Então, uma escola bastante rigorosa, e que Dom Pedro considerava como a sua casa. Então, com certeza, Caibar Schutel já teve vários encontros, visitas, né, de Dom Pedro II naquele local. Caibar, ele tinha, o pequeno Caibar, o menino Caibar, ele não teve muita facilidade na escola, ele não gostava muito. As notas dele não eram muito boas. Tivemos até registros, ele passava assim, raspando, né? Sabe quando consegue passar no regular, ele passava ali na risca, mas ele não gostava de estudar. Isso é típico de espírito evoluído mesmo, né? Que é inteligente demais, que às vezes está além do seu tempo, e ele não conseguia se adaptar, como muitas pessoas que às vezes saem da escola e são muito bem-sucedidas. O Caibar Schutel estava indo pelo mesmo caminho. No segundo ano, ele pediu para o seu avô tirá-lo da escola, e o seu avô atendeu. E arrumou um emprego para ele na farmácia, que era na rua 1º de Março. Essa farmácia existe até hoje, e todos conhecem, até hoje existe a farmácia Granado. O senhor José Antônio Cochito Granado
português, ele veio para o Brasil, trouxe vários receituários da Europa, com plantas medicinais, com vários medicamentos, e começou a adaptar com as ervas brasileiras, e foi se sucedendo muito bem. Portanto, ali Caibar Schutel já começou a aprender uma profissão. E ali ele se deu muito bem. Ele trabalhou por algum tempo, o escritório do seu avô, do consultório do seu avô ficava a menos de 200 metros da farmácia. E, portanto, foi um período em que ele realmente se desligou da escola, embora vivesse lá, porque tinha um sistema de internato e externato, mas ele continuava trabalhando na farmácia. Nós conseguimos comprovar também que algumas edições do Clarim existem propagandas da Granado, né? Vinho e xarope, de hemoglobina, enfim. Caibar sempre teve contato com a Granado, mesmo durante o período em que ele fundou o jornal, o Clarim. Um dado interessante na vida de Caibar Schutel, de sua juventude. Ele frequentava um clube chamado Tenentes do Diabo. É um nome meio assustador. Mas, naquela época, aqueles primeiros grupos que se reuniam eram associações que, nessa época do carnaval, saíam para desfilar. Mas um fato que nós encontramos que é muito interessante e que já trouxe muito ensinamento para Caibar Schutel, com certeza, é que esse grupo, ele se reunia, isso são notícias do jornal, esses grupos se cotizavam e eles compravam a liberdade dos escravos. E quando esses escravos se libertavam, eles iam desfilar junto com o pessoal. Então, eu imaginaria um desfile de muita alegria. As pessoas indo num desfile de carnaval, acompanhando esses recém-libertos escravos para comemorar a liberdade. Tem ali, só para ler, para quem não conseguir, né, desse destaque do Jornal do Brasil, os tenentes do diabo, não fantasiados, fizeram também uma passeata a pé, levando o estandarte carregado pelos seguintes indivíduos libertos pela sociedade. Belmiro, de 23 anos, ex-escravos do comandante Manuel Ferreira Terra. Honoraia, 21 anos, ex-escrava de Belarmino. Guilherme, de 11 anos e meio. Estefânia, o Reginaldo, ex-escravos, aquele do senhor Fabiano e assim por diante. Interessante a gente conhecer esses detalhes do começo dos carnavais brasileiros. Muito bem, em 1885, segundo os dados oficiais, Caibar Schutel estaria já se dirigindo, saindo do Rio de Janeiro e vindo para São Paulo. Mas as nossas pesquisas não conseguiram confirmar muitas informações, mas conseguimos enriquecer um pouco no seguinte. Em 1885, Caibar Schutel, com 17 anos, encontramos uma notícia que eu vou ler para vocês, que denuncia maus tratos no internato Dom Pedro II, ou seja, ele estava no internato. Ele foi despedido a cachações, né, sopapos, foi expulso, né? O aluno Caibar Schutel, órfão e pobre, sem motivo algum, e só para ser dado o lugar gratuito a um menino de pai funcionário público aposentado e fazendeiro em Niterói. O aluno Caibar é protegido do senhor Joaquim Fausto. Ou seja, nesse momento, o senhor Henrique Schutel já não estava cuidando de Caibar, ele estava praticamente abandonado na escola, e dali para frente ele deve ter tomado rumo para São Paulo. Segundo a literatura, diz que ele estava com problemas de saúde e que ele tinha que sair do Rio de Janeiro. Mas pela nossa pesquisa nós vimos que foi um pouco diferente. No mês seguinte a essa notícia que eu acabei de ler, o vô de Caibar Schutel faleceu, com 80 anos, de marasmo senil. Então ele estava sozinho no Rio de Janeiro. Em algum momento entre 1885 e 1892, ele veio para a região. Tendo passado por São Paulo, por Piracicaba,
por Itápolis e Araraquara até chegar em Matão. É interessante a gente fazer uma pausa e dizer que em 1889, né, nesse meio tempo, o Brasil passa a ser uma república, deixa de ser império e passa a ser regida uma nova Constituição. Aí, nesse momento, as igrejas perdem o poder, as eleições param de acontecer nas igrejas, os padres perdem o poder, as eleições já não acontecem mais lá, os registros de nascimento passam a ser feitos nos cartórios, assim como de casamentos, e há uma separação entre igreja e Estado. Isso causou um mal-estar muito grande. Os padres ainda continuaram tentando fazer predominar a religião católica. O que não foi muito fácil, mas que naquela época nós temos toda essa história para poder comprovar, né? Pois bem, em 1891 nós encontramos Caibar Schutel lá em Vila da Boa Vista das Pedras, que hoje é conhecida como Itápolis. Quem conhecia Itápolis, Caibar começou por ali, trabalhou ali na prefeitura. Essa é uma cópia de uma carta dele escrevendo para o cidadão Dr. Américo Brasiliense. Então temos um comprovante documental de que Caibar passou por Itápolis e provavelmente ali ele conheceu a sua esposa, que nós já vamos falar já. Essa foto que está em destaque é uma farmácia que ele trabalhou ali. Nós encontramos essa farmácia ainda. Hoje ela chama-se Farmácia São Lucas, naquela praça principal, quem conhece Itápolis. Essa farmácia ainda está de pé. Em 1892, nós vamos encontrar Caibar Schutel em Araraquara. Ele vai trabalhar numa farmácia do senhor João Batista Raia. Quem não conhece a rede de farmácias Raia? Pois bem, Caibar teve um bom currículo, né? Trabalhou na Granado e teve também uma experiência com a farmácia Raia. Só que ele ficou por algum tempo, ele não se deu muito bem, ele tinha as ideias próprias, ele quis seguir o seu próprio caminho. Em 1895, a cidade de Matão é fundada. Normalmente as cidades eram fundadas quando se levava um santo, abria uma capela, a cidade estava fundada. Então Matão começou em 1895, levar essa imagem do Senhor Bom Jesus, foi levado em carro de boi, de Araraquara para Matão, que Matão era um distrito de Araraquara. Então foi levado e criado uma pequena capela, 25 de março de 1895. No ano seguinte, Caibar chega a Matão. Nessa época, Matão se chamava Vila do Senhor Bom Jesus das Palmeiras. E em 1898 ela se tornou um município. Caibar tornou-se político, porque o farmacêutico naquela época era meio médico, era meio veterinário, era conselheiro, era um pouco de tudo. Tinha uma influência muito grande sobre as pessoas, de ajudar. Portanto, ele se tornou vereador e foi também eleito o primeiro intendente da cidade. Na época, um grupo de vereadores elegiam um chefe, que era o intendente. Esse cargo hoje é equivalente ao de prefeito. Ele teve 2 gestões, em 1899 e 1900. Daí, ele se afastou da política, teve apenas a sua farmácia, né, que ele também abriu uma farmácia na cidade de Matão. Essa farmácia existe também até hoje e começou a se dedicar a ajudar o próximo e ter o seu sustento na farmácia. Essa é uma foto da antiga igreja de Matão. Dizemos o seguinte: Caibar Schutel, nessa época, era católico, ele era muito fervoroso. Ele era aquele católico que quando morria uma pessoa na estrada, ele punha uma cruz, ele fazia promessas. Enfim, ele era um católico, um bom católico, estudioso, bem relacionado com os padres. E nessa época ele conheceu o padre Antônio Cesarino, que existem bastante histórias pitorescas a respeito.
Padre Antônio Cesarino, cada 15 dias ele ia para Matão para fazer um pacote de serviços, né? Então, tinha batismo, casamento. Então, o padre ia assim, a cada 15 dias, fazia um pacote, né? Batizava, casava e voltava para sua cidade. Ele acabou se tornando amigo de Caibar, mas o começo não foi muito fácil. Naquele começo do século XX, Caibar Schutel tinha sonhos com seus pais, com a dona Rita, com o seu Antero. Eram sonhos muito verdadeiros, muito reais, que incomodavam Caibar, e ele não encontrava respostas em lugar algum. Quando ele conversava com os padres, eles falavam, meu filho, reza, não é assim mesmo, enfim, não tem o que fazer. São sonhos, são sonhos, mas ele não se conformava. Tamanha a realidade dos sonhos que ele tinha com seus pais. E ali na cidade de Matão, ele encontrou 2 senhores que tinham mediunidade e que realizavam reuniões envolvendo comunicações com os espíritos. Não tinha nada de espiritismo, apenas tinham mediunidade, se comunicavam. E ele se interessou e Caibar Schutel pediu para que eles voltassem a fazer, porque eles já tinham parado de fazer essas reuniões. O senhor Quintiliano José Alves e o senhor Calixto Nunes. Só temos a foto do seu Calixto Nunes. Nesse período, eles realizavam reuniões, mas eram aquelas reuniões mediúnicas frívolas. As pessoas que vinham, pediam missa, e eles se cotizavam e pagavam a missa em nome da pessoa que deu a comunicação. Uma outra pessoa vinha e perguntava, meu porco fugiu. Onde que está o meu porco? Fugiu da fazenda. Vinha o espírito, comunicava, está em tal lugar. Caibar pegava o cavalo e ia, achava o porco, estava lá. Ele começou a ver que existia alguma inteligência. E alguma coisa começou a incomodá-lo. Até que, segundo a história, ele teria recebido um exemplar do boletim informativo da FEB, do reformador, e ali teria tido o primeiro contato com a doutrina espírita. Dali em diante, Caibar Schutel começou a rever seus valores, conhecendo o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, conhecendo aquele Deus que é todo amor, que é todo poderoso, infinitamente justo e bom. Não é aquele Deus que castigava. E também perceber que aqueles sonhos que ele tinha eram reais. Poderiam ser verdadeiros encontros com a sua mãe, com seu pai. A sua mãe que sempre o aconselhava tão bem. Com certeza agora era o seu anjo. Ele tinha agora essa certeza de que a vida continuava, que havia comunicação inteligente entre os espíritos, que a vida não terminava ali. Portanto, ele começou a querer divulgar a respeito da imortalidade da alma. E foi aí que ele começou a ter dificuldades diante do poderio que existia da Igreja Católica. Em 1905, Caibar tinha lido já todas as obras, estava disposto a iniciar um trabalho sério de estudos, de acordo com a codificação espírita. Então, as reuniões mediúnicas, se o espírito vinha pedir missa, falaram, não, olha, nós vamos rezar para você. Então, já era uma conversa diferente. As reuniões eram sérias, eram reuniões de estudo, com comunicações sérias. E quando ele começou a querer divulgar nos periódicos da época, porque na época existia só o jornal e o boca a boca. Não tinha internet, não tinha telefone, não tinha televisão, não tinha rádio, então era tudo no papel. A igreja influenciava a maioria deles. Então, fundaram o grupo, que na época chamava Grupo Espírita Amantes da Pobreza. Eles fundaram no dia 15 de julho de 1905. No mês seguinte, em 15 de agosto de 1905, eles fundaram o jornal O Clarim, com apenas uma frente e verso, né, com algumas informações relacionadas à imortalidade da alma.
E naquele mês de agosto de 1905, ele se casa com Maria Elvira da Silva Schutel. Essa única foto, infelizmente, que nós temos da dona Mariquinhas. E ela, depois, eles já estavam unidos, mas eles foram oficializar seu matrimônio em Itápolis, e foi a sua companheira para toda a vida. Logo no começo do século, ela teve uma doença de pele. No começo pensavam que era hanseníase, mas era outra doença, era lúpulus. E, enfim, ela vivia mais reservada, escondida, mas sempre ajudou Caibar Schutel em todos os momentos. Eles não tiveram filhos, mas tiveram uma vida de união e dedicada à caridade. Muito bem, o jornal Clarim, como eu falei, começou com dificuldades, mas era um veículo que começou a crescer. Por quê? As pessoas começaram a entender o que era espiritismo, começaram a questionar a imortalidade da alma. E o jornal Clarim, ele dava informações de onde tinham jornais, onde as pessoas poderiam conseguir exemplares, onde que ele era distribuído. Havia vários caixeiros viajantes que faziam as vendas de assinaturas e de exemplares, né? Também divulgavam os locais onde haviam distribuições, né, em várias cidades, né, Limeira, São Carlos, Piracicaba, Barretos, enfim. Centros espíritas que eram inaugurados, ele também divulgava. Noticiário internacional, porque outros países também estudavam os fenômenos espíritas, espiritualistas, e também, quando eles atendiam aos pobres, eles organizavam festas, faziam mutirões e juntavam roupas, mantimentos, alimentos para distribuir. Então, um veículo que começou a ser distribuído por todo o Brasil. O padre Antônio Cesarino criou no começo algumas dificuldades. Ele falou, então Caibar Schutel agora mudou de lado, né? Ele não é mais católico. Teve até um episódio que ele falou que ia acertar as contas com Caibar Schutel, porque ele era tido como um padre violento, que andava armado e tudo mais. Mas quando Caibar Schutel soube que o padre ia visitá-lo, ele falou, então pode vir. Eu estou aqui pronto para receber ele, que o Caibar ele não ia para trás, não. Naquele caminho, quem conhece a vicinal Araraquara-Matão, é aquela estrada que era a única que existia, não tinha ainda essa a Washington Luiz. Ele vinha, era uma floresta enorme, o padre veio caçando, só que a arma disparou, ele acabou machucando a mão. E quando ele chegou na cidade, foi aquele alvoroço, porque ele achava que o padre ia brigar com o Caibar, e o Caibar estava com a farmácia aberta, mandou até a Mariquinhas ir para dentro, mas quando o padre chegou, ele estava com a mão machucada. Aí, padre, vem aqui, vamos conversar. Então, cuidou do ferimento do padre, aí eles acabaram virando amigos, apesar das ideias diferentes, e tanto que no final do período em que o padre atendia a igreja de Araraquara, ele presenteou Caibar Schutel com essa Bíblia, que existe hoje lá no Memorial Caibar Schutel, e que dali certamente saíram grandes obras que depois eu vou mostrar para vocês. Outra personagem que teria histórias para a gente ficar conversando aqui a noite inteira é sobre o padre Van Hesse, que não conseguiu uma foto do padre, ainda hei de conseguir, mas ele criou muitas dificuldades para Caibar. Eles chegaram a fazer procissões, passar na frente do centro espírita com tochas de fogo e jogando pedras no centro, para tentando abafar o som da palestra que Caibar fazia. Mas teve um dia que um vizinho saiu com arma, deu um tiro para o alto, aí todo mundo saiu correndo da procissão, o padre enroscou, caiu no chão. Enfim, tem relatos assim que é inacreditável, daria um longa-metragem maravilhoso essa história de Caibar Schutel. No final, eles acabaram, o padre Van Hesse foi embora de Matão em setembro de 1908, e numa
das notas no jornal, Caibar colocou. E lá se foi o vigário, mal imaginando o bem que fizera ao espiritismo. Ele divulgou tanto contra, o padre, ele pedia para as pessoas não passarem na calçada do centro espírita. Em plena missa, ele falava para as pessoas não comprarem remédios na farmácia de Caibar, porque era coisa do diabo. Então, punha aquele medo nas pessoas, as pessoas se assustavam, e Caibar ficava do lado de fora da igreja, ouvindo o que era falado contra o espiritismo, para preparar uma nova edição do jornal, respondendo àquilo que o padre havia dito. Portanto, houveram divulgadores, ao contrário, assim como o próprio espiritismo, em algumas situações que nós vemos. Né? Caibar Schutel teve vários amigos, e não daria para a gente entrar em detalhes, mas pelo menos mostrar para vocês alguns companheiros que se destacaram nessa caminhada, porque ninguém consegue fazer um trabalho sozinho. E Caibar Schutel teve grandes companheiros ao seu lado. Não dá para falar sobre todos, que nós temos que obedecer ao horário, mas essa Dona Antoninha foi a pessoa que herdou o Clarim, depois que Caibar faleceu, ela que continuou na administração do jornal. A sua irmã continuou com a farmácia. Enfim, grandes amigos que valeriam a pena a gente conversar e ter como exemplo para a vida da gente. Seguindo a linha do tempo, em 1911, Caibar publica o primeiro livro, O Espiritismo e Protestantismo. Várias matérias que eram publicadas, que não cabiam no jornal de uma vez só, eram publicadas em várias edições, ele acabava transformando em livros. Então esse foi o primeiro, uma polêmica religiosa, com o professor Faustino, uma história bastante curiosa. Em 1913 temos essa foto de Caibar com seus companheiros, com os jornais, porque no dia de finados, eles pegavam grandes lotes de jornal e levavam até a porta dos cemitérios para mostrar àqueles que vinham chorar os seus mortos que a vida continuava. Então, levavam o jornal Clarim, entregava para as pessoas para dar um alento, dar um conforto. Então, eles se reuniam. Nesses períodos, o jornal tem registro de ter quase 50 mil exemplares, que eram distribuídos não somente em Matão, eram despachados para várias cidades, São Paulo, grandes capitais, na época, né? Então, essa de 1913 é um exemplo. Uma notícia de 1918, Clarim de Finados. O Clarim circulará sábado com uma edição de 26 mil exemplares, que diversas cidades dos estados serão distribuídos nas portas das necrópolis, né? Nos cemitérios, né? E nas vias públicas. Tem uma foto de uma produção caprichada, né? Da redação do Clarim. Aqui um recibo de assinatura de um grande espírita, Eurípides Barçanufo, que foi contemporâneo de Caibar. Eles, inclusive, se comunicavam, porque Mariquinhas, sua esposa, tinha o problema de pele, e Eurípides mandava receitas para ele. Ele era assinante do Clarim. As reuniões mediúnicas, nós temos algumas fotos bastante interessantes. Essas fotos, em grande parte, são fotos que eles estão de olhos fechados. Como podemos ver, não sei se dá para reparar, mas Caibar Schutel, como ele assinava vários periódicos estrangeiros, que tinham vários fenômenos de aparições, de materializações, ele comprou uma máquina fotográfica. Ele também queria registrar nas suas reuniões, sempre na esperança de poder obter algum fenômeno. Então, por isso que tem essas fotos das reuniões, e muito interessante, tem alguns fatos bastante curiosos sobre as reuniões. Mas umas pérolas que nós temos aí sobre os estudos da mediunidade que eles faziam. A farmácia Schutel, na época, nos anos 20, e na atualidade. Já mudou de dono, não é mais nem da editora, é outra pessoa que comprou. Não dá para a gente entender mais como a gente via antes, nas fotos, né? Tem esse mobiliário antigo, né?
Mas Caibar Schutel, como vocês podem ver, todo elegante, né? Mas ele não ficava só atrás do balcão atendendo as pessoas, não. Ele pegava a sua charrete nos finais de semana, ele ia até as fazendas para atender aquelas pessoas que não podiam pagar, aquelas pessoas que estavam doentes e que precisavam de apoio. Ele colocava, enchia a sua charrete de remédios, ia, atendia a todos. Às vezes, há relatos de que, às vezes, o doente estava muito mal, ele tinha que trazer para a cidade, então ele levava um colchãozinho e trazia o doente para tratar melhor. E as pessoas falavam, olha, lá vai a ambulância do seu Schutel. Tamanha a prestatividade que ele tinha, né? A caridade de poder ajudar naquilo que ele conhecia. Além de ir nas fazendas, atender aos pobres, que às vezes ele até aplicava passes nessas pessoas, né? Ele também ia muito no presídio. Nos presídios ele ia levar a palavra, ia fazer palestras, fazia um mutirão, levavam presentes, doces, roupas, levavam a palavra amiga. E ele era tão querido, tanto pelos presos como pelos guardas, que às vezes tinha aquela pessoa que cometeu o delito, mas ela estava mais desequilibrada. E às vezes a delegacia liberava o preso para ir tomar um passe, passar por uma sessão de desobsessão, né? E tinha os médios que ajudavam essas pessoas e acabavam curando essas pessoas também que estavam no presídio. Essa é uma foto aérea que é do fundo da casa. Quem já esteve no Clarim, aqui é o salão, aqui é a farmácia, aqui é a redação, que hoje é o memorial. E hoje aqui tem um grande prédio, mas aqui nesse fundo, Caibar construiu algumas casas de madeira, porque a miséria era muito grande. A tuberculose atacava muitas pessoas, a hanseníase. Então essas pessoas andavam maltrapilhos em grupos, abandonadas até morrerem, porque só sofriam preconceito. Quem queria atender uma pessoa naquele estado? Caibar abriu no fundo de sua casa um espaço para poder atender essas pessoas. Algumas delas foram acolhidas e viveram nesses barracos por mais de 15 anos. E ali, Caibar oferecia alimentação, oferecia medicação e carinho também. Ele às vezes ajudava na cozinha, ele sentava às vezes na mesa com os pobres, perguntava se a comida estava boa. Às vezes passavam os doentes, passavam pela porta. Tem um relato interessante, um senhor que estava num cavalo, um sapato bem estourado, né? Ele falou, ô, seu Caibar, o senhor não pode me dar um sapato? Ele falou, mas você tá sapato aí, esse número aí nem é o meu, não é igual ao meu. Ele falou, mas o senhor não lembra de mim? O senhor que me deu esse sapato? Então ele viu que o sapato, ele que tinha dado, ele deu risada, foi lá dentro de casa, pegou um sapato novo que ele tinha e entregou para o pobre. A gente não consegue imaginar hoje uma pessoa fazer tanta coisa sozinha. Hoje nós temos essa maravilha de casa que atende várias pessoas, que sai na busca do atendimento e levar a caridade. Naquela época, poucas pessoas nessas cidades como Caibar, que se destacou, pôde oferecer um pouco de si. Além da alimentação, o medicamento, né? Ou seja, não tem plano de saúde que superaria Caibar Schutel, o tamanho, a quantidade de serviço que ele prestava para as pessoas. Além de tudo isso que ele fazia, ele ainda editava o jornal. E esse jornal, além de ser distribuído pelo correio, também ele era distribuído no trem. Então, tinha várias edições que eles pegavam grandes lotes de jornais, entravam nos trens e distribuíam para todos os passageiros do trem. Aqui é uma foto da estação de Matão. Em 1920, o Clarim estava indo a todo vapor. Já era um jornal consolidado, respeitado, com muitos assinantes, apesar de muitas dificuldades. Aqui uma notícia interessante que nós conseguimos colher
é que em 1924, o Centro Espírita Allan Kardec, neste núcleo rio-pretense, fez o nosso confrade Santo de Barros uma palestra, domingo último, sobre princípios da doutrina espírita, que mereceu a atenção de numerosos visitantes. Vocês conhecem, né, a Associação Allan Kardec? Pois bem, Caibar Schutel divulgava todos os trabalhos que ocorriam, tanto na região como no Brasil inteiro. Em 1925, com a ajuda do filho do segundo barão de Dourados, o senhor Luiz Carlos de Oliveira Borges, que ajudou a comprar máquinas, Caibar queria uma edição, um periódico mais qualificado e mais direcionado aos estudos científicos, porque doutrina espírita, filosofia, ciência, religião. Ele queria um periódico com mais qualidade para poder também distribuir para um outro público. Clarim continuava divulgando as atividades espíritas e a RIE, Revista Internacional de Espiritismo, que existe até hoje, trazia vários relatos de experiências científicas da época e de vários periódicos da época que eram traduzidos e vertidos, levados para a Revista Internacional de Espiritismo. Esse é o primeiro exemplar, saiu em 15 de fevereiro de 1925. Uma qualidade gráfica fantástica. Quem tiver oportunidade, tem lá no memorial, papel de alta qualidade, que a gente fica surpreso de ver um trabalho desse. Ele tinha contatos, portanto, com várias personalidades que estudavam o espiritualismo e o espiritismo, Leon Denis, Charles Richer, Arthur Conan Doyle, Alfred Russel Wallace, Ernesto Bozano. Ele mantinha contato com esses cientistas. Em 1928, a sede do centro passou para onde é hoje. A gente juntou as fotos, né? Tinha a oficina do Clarim e com o centro, que essa frente ainda tem lá até hoje. Foi de 1928. Aqui um exemplar do Parábolas e Ensinos de Jesus, autografado. Aqui uma foto de Caibar no seu Calhambeque. Depois que chegou o Calhambeque, que ele comprou em 1928, ele conseguia buscar papel em Araraquara, ele conseguia ajudar mais, ir nas fazendas de carro, e ajudou muito os trabalhos com o seu velho Ford. Caibar amava os animais, e o seu gatinho Nhonhô, inclusive, ganhou uma página na Revista Internacional de Espiritismo. Ele tinha um cavalo também, ele amava muitos animais, tem histórias muito interessantes relacionadas aos animais. Em 1936, Caibar Schutel foi um dos primeiros a divulgar o espiritismo pelo rádio na região, uma rádio de Araraquara, que era paga, logicamente. Ele divulgava o espiritismo e, como eram textos que eram depois veiculados pelo rádio, foi transformado num livro. São conferências radiofônicas que chama esse livro. Então, de 19 de agosto de 36 até maio de 37, já ele quase indo embora, ele estava ainda trabalhando e divulgando o espiritismo. Tem uma notícia da imprensa do Rio de Janeiro que ele devia ter ficado muito feliz em publicar isso, né? A imprensa carioca se distingue das dos outros estados, principalmente da de São Paulo, pelo seu liberalismo. Quase todos os jornais do Rio mantêm uma seção espírita, e parece que os padres do Rio não conseguiram dominar a imprensa. O Correio da Manhã, a Vanguarda, a Gazeta de Notícias, a Pátria, a Nola, o Diário, todos esses jornais publicam colunas espíritas. Nesse momento, Caibar já estava no final de sua jornada, mas de certo ele deve ter ficado muito feliz de ver o espiritismo sendo divulgado em vários locais, além dos seus periódicos, o Clarim e a Revista Internacional de Espiritismo.
Essa provavelmente é a última foto de Caibar Schutel, no cemitério de Matão, datada de 1937. No comecinho de 1938, Caibar Schutel teve angina, teve problemas no peito, e naquele mês de janeiro, no dia 30 de janeiro, ele desencarna. Tem dados muito interessantes a respeito desse período, mas o mais que a gente pode destacar é um dado que até hoje nos comove e fica como uma marca grandiosa desse espírita. Quando estava sendo velado, ele acabou se comunicando, né, através de um companheiro, e ele chamou todos os outros que estavam no velório, deu uma mensagem, e ele pediu para que, quando fossem enterrá-lo, que não fizessem um túmulo suntuoso, com luxo, nem nada. Ele queria um túmulo muito simples, e ele gostaria que tivesse escrito as palavras: vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Essa é a única frase que tem no túmulo de Caibar Schutel. Aqui fotos do enterro de Schutel. Ele não gostava de preto, então o caixão dele era branco, todos os seus companheiros de branco, porque ele achava que o preto, que na época, né, tinha o caixão preto, o caixão rosa, é o branco que tinha que ser a cor da vida, da reencarnação, da vida eterna. Aqui a foto da lápide de Caibar Schutel. Aqui uma foto dele na casa em que hoje é um memorial. E, recentemente, a casa foi reformada, foi mantida. E hoje, vejam só, até a procissão passa na porta. Antes não deixava nem passar na calçada, hoje a procissão passa bem na frente da casa onde ele morava. Hoje está tudo em paz, né? A casa foi reformada, se transformou num memorial, e essas são as obras de Caibar Schutel. Quem quer estudar espiritismo com seriedade, obras de cunho doutrinário, sérias, leiam Caibar Schutel, obras de estudo de qualidade, ligadas realmente à obra de Allan Kardec. Aqui outras obras, algumas obras Caibar Schutel Espírito, e aqui algumas fotos do museu para vocês conhecerem. Todos estão convidados, é uma obra realmente muito bem feita. Quem quiser ir pode pegar o telefone com a gente, ou o e-mail, ou com o Orson, que está sempre aqui. Mas queria convidá-los de primeira mão. O Orson pediu para a gente trazer o recado que o EAC, Encontro Anual Caibar Schutel, já está com inscrições abertas para setembro. Nos dias 2 e 3 de setembro estarão Alzira Bessa, de Sacramento, Marcos de Mário, do Rio de Janeiro, Sandra Borba, de Natal. A inscrição é um preço bastante acessível, e o tema vai ser Educação com Jesus. Então, queridos, eu queria que vocês deixassem o nosso carinho, a nossa amizade, e que espero que possam ter compreendido um pouco a vida desse grande homem. Como Ângelo Watson Campelo dizia, eu vou encontrar o sol, eu vou ver o Schutel. Que a gente possa ter esse calor no coração e lembrar do grande espírita Caibar Schutel. Então eu agradeço a atenção e muito obrigado.